vocês colocassem de pé nesse momento, mais uma vez. Já fecha seus olhos. Se desligue de tudo. No momento da oração, procure se desligar todas as vezes que estivermos orando. Esqueça do que está ao seu redor e se concentre em clamar a Deus, em colocar diante do Senhor a sua vida, no altar dele, os seus pensamentos cativos a Ele. Feche seus olhos nesse momento e reflita a respeito de como tem sido a sua vida até hoje, desde o dia que você nasceu, o dia que você tomou consciência do mundo e até hoje, como tem sido a sua vida diante de Deus. Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor conhece o Senhor melhor do que nós mesmos. O Senhor nos conhece melhor do que os nossos pais, melhor do que os nossos melhor amigo. O Senhor sabe do mais profundo do nosso coração. Nós muitas vezes sabemos disso, mas parece que esquecemos, Pai. Não adianta querer enganar o Senhor. Não adianta querer mentir para o Senhor, porque ninguém pode mentir para o Senhor. Ninguém pode enganar o Senhor. O nosso coração, nossa alma está aberta diante do Senhor, como um livro. Mas para o Senhor, a nossa vida é como se fosse um livro de uma página só. O Senhor pode contemplar a nossa vida do começo ao fim, de uma só vez. O Senhor não precisa ficar folheando os livros, o livro da nossa vida, para poder saber o que vai acontecer depois. Não, o Senhor abre, já está tudo claro ao Senhor. O Senhor consegue contemplar toda a nossa vida de uma só vez, e nós agradecemos por isso. Agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa enganados. O Senhor abre nossa mente todos os dias para entendermos o nosso comportamento e saber onde estamos errando, onde estamos, Pai, entristecendo o Senhor. Nós pedimos neste momento que o Senhor venha perdoar todas as nossas transgressões e pecados, Pai. Todos já foram perdoados na cruz do Calvário. O Senhor já perdoou tudo na cruz do Calvário. E nós tomamos posse desse perdão, Pai, qual o Senhor nos ofereceu gratuitamente através de Jesus ali na cruz do Calvário. Nenhum de nós merece estar aqui, Pai. Nenhum de nós merece o Teu amor. Nenhum de nós, Senhor. Nenhum de nós merece o Teu amor. O Senhor resolveu nos amar por um motivo que não tem explicação. Mas o Senhor nos amou quando nós ainda éramos inimigos do Senhor, quando ainda nós éramos pecadores. E nós agradecemos por isso, Pai. E pedimos que a Tua palavra possa todos os dias nos confrontar. Que a Tua palavra venha ser um espelho, o qual nós venhamos olhar e ver se esse espelho está refletindo a imagem correta. Se nós estamos nesse espelho refletindo a imagem limpa, clara, sem mancha, em nome de Jesus, aquieta os nossos corações para todo tipo de preocupação da vida, que tudo possa ser, Senhor Deus, como tem que ser, colocado aos pés do Senhor Jesus, porque o Senhor toma conta de nós. O Senhor mesmo disse: não ande ansioso pelo amanhã, pela comida, pelo vestimento, pela sua casa, porque Deus cuida, e quem está nas mãos do Senhor nunca será desamparado. Nós cremos nisso, Pai. Aquieta os nossos corações e fala através do Santo Espírito. Usa-me, Pai, eu sou apenas um vaso nas Tuas mãos, querendo ser cheio da Tua presença. Em mim mesmo não tem nada de valor, mas do Senhor vem a essência que me faz especial, que me faz alguém na Tua presença, que faz de cada um de nós filhos reconhecidos pelo Senhor, especiais para o Senhor, não por nós mesmos, mas pelo Seu Filho Jesus. Por isso te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16. Bem, quantas outras vezes, não só eu, mas todos que pregam aqui tiveram a oportunidade de pregar, e a maioria das vezes a gente se prepara, a gente faz um esforço, faz alguma coisa para nos orientar, e não querendo espiritualizar, criar nenhum tipo de misticismo, porque isso não pertence a Deus, nem dizer que um ou outro é melhor do que o outro, né? Um é melhor do que o outro, não. Mas hoje eu não sei o que Deus vai falar, porque eu não preparei nada disso. Apenas Deus me deu um tema e duas referências aqui. Mas Deus sabe o que vai fazer. E Deus sabe o que nós precisamos ouvir.
como tem sido dito aqui, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir, para que haja arrependimento, para que haja salvação, cura e libertação. E o tema, se pode se chamar disso, só uma frase bem pequena, é a seguinte: cuidado, pode ser tarde. Cuidado, pode ser tarde. Lucas capítulo 16, versículos do 19 ao 31. E aqui nós vamos ver uma passagem que Jesus conta uma história. Todas as parábolas de Jesus, nenhuma delas Jesus cita o nome de ninguém, por isso são parábolas. São histórias que Jesus contava, né, a respeito de coisas que poderiam, possíveis de acontecer, mas nenhuma delas pode se afirmar que aconteceu realmente, porque Jesus não citou o nome de ninguém. A única em que Jesus cita o nome do personagem é essa aqui, que é a história do rico e o mendigo. Lucas 16, do 19 ao 31 diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molha em água a ponta do dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houver Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dentre os mortos. Vou sentar em nome de Jesus. E aqui nós vemos essa história, a história do rico e de um mendigo chamado Lázaro. Duas situações bem diferentes. O rico, como diz aqui no versículo 1, ele tinha muitas posses, se vestia com os tecidos mais caros, e aqui diz que todos os dias se regalava esplendidamente, ou seja, ele contava a vantagem daquilo que ele tinha, mostrava todas as regalias que o dinheiro podia dar para ele, ostentava na frente das pessoas. E Lázaro era um mendigo que tinha chagas pelo corpo, lepra, e ele ficava na porta daquele homem rico e desejava comer. Ele não comia daquilo que o resto que o rico tinha, não. Ele só ficava na vontade. E aqui um fato bem, vamos dizer, até mesmo nojento, né? Conta que até os cães lambiam as úlceras dele. É algo bem, uma situação bem degradante que ele vivia. O homem rico, ele se alegrava naquilo que ele tinha, mostrava para todo mundo todas as posses dele. E a Bíblia, nessa história aqui, não relata em momento nenhum que Lázaro, aquele mendigo, reclamava da condição que ele tinha, apesar de não ter nada, porque as pessoas leprosas lá em Israel, elas são excluídas da sociedade. O único lugar que permitiam que ele ficasse, que não reclamava, era na porta da casa daquele homem rico.
Porque se a pessoa fosse leprosa, ela era afastada, colocada fora do arraial, como diz lá a lei de Moisés, os estatutos. Não podia ficar junto. Vamos dizer, se pudesse chamar de algum privilégio, a única coisa que ele tinha era isso. As pessoas não enxotavam ele da frente da casa daquele homem. Ele ficava ali, só na vontade, só sabendo que aquele homem deve estar comendo isso, que tem pelo menos só o resto que cai da mesa dele, só as migalhas, só o que só sobra. E nem isso ele podia ter. E a palavra de Deus, como eu falei, não conta que toda a sua vida ele reclamava da condição que ele tinha. Ele não reclamava, ele não murmurava por ele ter aquela condição, toda aquela miséria que ele vivia. Ele não vivia reclamando. E a Bíblia é clara quando conta que os dois morreram. E alguns estudos contam que esses lugares para onde os dois foram, o inferno já é um nome bem conhecido nosso, né? As pessoas usam até como forma de, quando estão no mundo e quando estão revoltadas, usam como forma de praguejar, usa essa palavra. E o outro lugar chamado, dito como seio de Abraão. E alguns estudos dizem que esses dois lugares são locais de espera para aqueles que morrem na salvação e são condenados. Aqueles que morrem salvos em Cristo Jesus vão para o seio de Abraão, até que todas as profecias se cumpram. E aqueles que são condenados, como a palavra de Deus diz, após a morte, segue-se o juízo, não tem como. É dado ao homem morrer uma só vez, depois que morreu, não tem mais volta, não tem condições de voltar e se arrepender de novo. Se o homem morreu sem esse arrependimento, sem nascer de novo, ele é condenado. E ele vai para o inferno. E as pessoas pensam, muitas vezes é pregado, você quer passar a eternidade no inferno? Ninguém vai passar a eternidade no inferno. O inferno é só um local de espera. O local definitivo para quem é condenado é pior do que o inferno. É o que Apocalipse chama de lago de fogo e enxofre. É pior. Imagine só, se as pessoas não querem ir para o inferno, que é apenas um local de espera, ali onde tem fogo, as pessoas são atormentadas o tempo inteiro, até que todas as profecias se cumpram. No dia que cumprir todas as profecias, que finalizar tudo, vai ter o juízo final. Aqueles que foram condenados já vão direto para o lago de fogo, vão receber a sentença. E aqueles que são salvos vão ter o galardão do Senhor, vão receber o galardão. Porque o local definitivo onde todos nós vamos ficar é o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, ao que o Pai tem preparado. Por isso que alguns dizem que aquele ladrão que morreu na cruz foi para este lugar aqui. Quando Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi para este lugar. Ele foi privilegiado, porque ele já foi direto para esse lugar. Ele já foi direto após a morte, porque houve arrependimento ainda em vida. Ele teve a oportunidade e se arrependeu. E aqui nós vemos essa história do rico e Lázaro, muito interessante a respeito de que há um diálogo. Jesus cita um diálogo ali entre o rico e Abraão, e ele pede, deixa que Lázaro molhe apenas a ponta do dedo para aliviar o meu sofrimento aqui, porque eu estou atormentado aqui nessa chama, nesse fogo que está dentro. E ali a pessoa sente-se como se estivesse queimando no meio de um incêndio, mas sem consumir a sua carne. Ela não vai morrer. Quando a pessoa está morrendo no incêndio, chega um certo ponto que ela desmaia, a dor é tanta que ela desmaia. Então dali para frente ela não sente mais a dor. Mas ali não, a dor é constante, não para. A dor não cessa. E vai continuar muito pior no lago de fogo, que é o local definitivo. Por isso nós temos que ir para refletir. Ainda há tempo para se arrepender. Enquanto há vida, existe esperança. Como disse Jó, para o homem depois que morre não há mais esperança. Mas para a árvore cortada há, porque ela ainda tem a raiz no chão presa para poder se alimentar. Ainda que aquela raiz por fora se resseque, como diz a palavra do Senhor, ainda que envelheça aquela raiz, fique seca por fora, mas apenas ao cheiro das águas, se tiver água próxima, fonte de água próxima, vai brotar novamente. Então, enquanto nós estamos vivos, existe esperança. Existe a esperança de arrependimento, mas depois da morte não tem como mais. E aqui o Senhor Jesus vem contando essa história. E aquele homem implora: Abraão, mande Lázaro ir lá
voltar à vida, para poder contar para os meus irmãos, para eles não virem para cá, para eles se arrependerem, para eles largarem essa vida de luxo, essa vida de ostentação, de achar que é melhor do que os outros, que eles se arrependam dos pecados dele e voltem para Deus a obedecer os mandamentos. Muito provavelmente, Lázaro, mesmo naquelas condições que ele vivia, ele obedecia os mandamentos de Moisés. Ele não podia muito exercer a comunhão entre irmãos porque as pessoas rejeitavam ele. Mas ele tinha o desejo de viver em sociedade. Ele tinha o desejo de viver no meio das pessoas. Ele tinha essa vontade de viver no meio das pessoas. Poxa, eu queria estar com os meus, meu povo, o povo de Israel. Eu também sou hebreu, sou descendente, sou filho de Abraão também. Então eu queria estar no meio do meu povo, mas não tem como. Eu sou rejeitado, eu sou doente, ninguém me quer perto, porque tem medo de ficar doente também. Mas ele tinha aquele desejo. Já aquele rico não, vivia isolado. Geralmente quando a pessoa é muito rica, tem muitas posses, já cria-se um distanciamento natural para as pessoas, porque ela tem medo das pessoas invejarem aquilo que ela tem, cobiçar, ou até mesmo derrubar aquilo que ela tem. Cria-se um receio, aquela pessoa que tem menos condições, poxa, eu não sei se a pessoa aqui vai ficar olhando para minhas riquezas, vai querer armar alguma contra mim, vai querer roubar aquilo que eu tenho. Eu não sei se essa pessoa aqui, por ela ser pobre, é ladrão. Existe um preconceito? Existe. A maioria das pessoas ricas tem preconceito contra os pobres. Isso é realidade, é fato, nós sabemos disso. Elas têm preconceito, porque sabem que ele não tem, que o pobre não tem tudo aquilo que ele tem. Então fica na vontade. Aí eu não sei se eu me relacionar com essa pessoa, aí essa pessoa vai começar a olhar para mim, vai querer ser meu amigo por aquilo que eu tenho, porque eu tenho muito, vai querer favores. Então cria-se um distanciamento. Provavelmente, aquele rico, quando saía na porta da sua casa, ia para qualquer lugar, ele passava direto, como se Lázaro para ele não existisse. Passava no portão dele, Lázaro lá, com aquele olhar de: me ajuda, eu estou precisando, estou passando fome. Ele olhava e passava direto. E como o próprio Abraão aqui, na história que Jesus conta aqui, o relato ali depois, aquela conversa, diz: não adianta, você lembra que você recebeu todos os benefícios na sua vida. Enquanto você estava vivo, você recebeu todas as bênçãos, regalias que você teve na sua vida. E Lázaro não, foi só sofrimento. Desde que ele nasceu até o dia que ele morreu, foi só sofrimento. E ele recebeu a recompensa depois da morte. Agora ele está consolado de todo o sofrimento que ele passou. Mas você não, agora você está recebendo o tormento daquilo que você passou. Você viveu uma vida cheia de regalias, mostrando para todo mundo as posses que você tinha e não ajudava ninguém, assim como Jesus pregou. Cadê o amor se você não ajuda quem precisa? Se você vê seu irmão passar necessidade de fechar o coração, está ali passando necessidade, sem comida em casa, sem água, sem luz, e não ajuda, onde está o amor nisso? Como diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal. Todas as formas de males vêm do amor ao dinheiro, a ganância, de ter mais, de ostentar. E uma pergunta, uma questão aqui a se levantar, na questão de Lázaro. Muitas vezes nós criamos expectativas na nossa vida, de ter isso, receber aquilo, de ver um milagre acontecer, de ver alguém curado, de ver alguém transformado, de ver alguém salvo. Nós criamos expectativas na nossa vida, de receber bênçãos de Deus. A palavra de Deus diz, Jó mesmo diz, os planos de Deus, nenhum deles pode ser frustrado. Mas muitas vezes nós criamos expectativas que não fazem parte dos planos de Deus. Nós criamos muitas expectativas e passamos a vida inteira naquela expectativa de receber aquilo. E muitos, quando não acontece aquilo, se frustram. Cadê Deus? Onde é que está o Deus que eu estou servindo? Eu estou esperando tanto, criei tanta expectativa de receber isso. Cadê? E o exemplo de Lázaro nos leva ao seguinte: na maioria das vezes as nossas expectativas não vão ser atendidas, porque não fazem parte da vontade e do plano de Deus. Lázaro viveu uma vida inteira e morreu sem receber a cura da sua enfermidade. Ele não recebeu a cura da sua enfermidade. Ele viveu a vida toda, sofreu. Como dizem, né, o pessoal do mundo comeu, o pão que o diabo amassou. Nem isso ele pôde, nem migalhas ele pôde ter. As
pessoas passam aí muitas vezes, né, a pão e água, como diz, né? Mas ele não teve nem isso, ele apenas desejava. Morreu sem receber aquilo que ele queria, aquilo que ele tanto esperava, a cura dele, para poder viver em sociedade no meio do povo dele. Ele não pôde. Nem isso. Nós temos aqui no nosso país e em muitos outros, onde a democracia prevalece, nós temos o direito de ir e vir. Nós temos o direito de viver em sociedade, fazer amizades. Nós temos esse direito. Esse direito ele não tinha. Ele passou a vida inteira sem ter isso, sem ter esse privilégio, esse direito. Não teve nenhum momento sequer esse direito de viver em sociedade, excluído, isolado. As pessoas não olhavam nos olhos dele, até passar perto tinham medo de ficar doente. E mesmo assim, em nenhum momento a Bíblia aqui nessa história cita que ele reclamou contra Deus pela condição que ele tinha, mesmo tendo passado uma vida inteira de sofrimento e tendo morrido sem receber aquilo que ele esperava. E enquanto ele estava vivo, ele viveu com o coração voltado a Deus. Já aquele rico não, voltado para si satisfazer. E muitas vezes nós vivemos assim, voltados para a nossa satisfação. Eu tenho que realizar isso, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que conseguir a qualquer custo. Eu vou provar para todo mundo que eu consigo, eu tenho que conseguir. Aí vem, muitas vezes a gente se engana com aqueles ditados do mundo que a gente escuta nos filmes, nos desenhos, até desenhos animados. Acredite nos seus sonhos, você vai conseguir. Persista, não desista, você vai conseguir. Você vai conseguir. É só você não desistir. Treine. Com quem é do lado do esporte, treine bastante que você consegue. Estude bastante que você vai atingir seus objetivos. Não, meu sonho de infância era conseguir isso, agora eu vou lutar para conseguir. Aí Deus chega e peraí, quem disse que o seu sonho de infância é o meu sonho? Quem disse? O meu sonho é totalmente diferente do seu. Não adianta a gente querer lutar contra a vontade de Deus, porque se não for, não vai acontecer. E isso não é para jogar um balde de água fria na gente, porque é para a gente tirar os olhos do foco errado. A gente parar de olhar para o lugar errado, colocar a esperança no lugar errado e colocar a esperança no lugar certo. Fitar nossos olhos e colocar nossa esperança naquilo que vai dar certo, que são os planos de Deus. Começar a sentar e falar: Senhor, quais são os seus planos para mim? Eu quero esquecer dos meus, agora quais são os seus? E Deus aos poucos vai revelar. Ele não chega para a gente com uma lista: esses são os meus planos, agora, todos os seus planos para a sua vida. Não faz assim não. Deus é dia após dia. Não adianta a gente querer que Deus pense da forma que nós pensamos, porque não vai. Deus é Deus, Ele não pensa como homem. O que vale a nós é não perder a oportunidade de buscar Ele. Como Ele disse aos discípulos: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade que está sendo dada para você hoje, de buscar a Deus, de se voltar aos pés do Senhor. Porque, como disse aqui, cuidado, porque o dia pode ser tarde. Você vai querer e não vai ter mais. Não vai ter mais tempo. Nenhum de nós aqui que sobra aqui para pregar vem aqui para ficar criando uma expectativa terrível, fazer as pessoas ficarem apavoradas. E nenhum de nós está dizendo aqui coisas próprias. Nenhum de nós aqui sobra para dizer coisa que acha. E nenhum de nós é melhor. Mas se Deus falou: vai, faça, lá em Ezequiel 33 está dizendo: se Deus levantar o atalaia para dizer a alguém calar a boca, Deus vai cobrar dele. Então nós estamos fazendo aqui apenas que Deus está mandando. Foi uma ordem de Deus. Uma ordem, instruir o povo. Nós não estamos aqui porque eu estou aqui porque eu quero baixar maravilha. Não, Deus mandou. E ai de mim, ai de cada um de nós se não falar, se não abrir a boca para falar. Deus vai cobrar. Essa responsabilidade não é fácil, não é leve, é pesada. Não é fácil. Nenhum de nós aqui gostaria de estar aqui falando as coisas que às vezes Deus manda falar. Eu estava conversando com o pastor Tom e a gente comentando assim: Deus, eu estou cansado de dar lapada no povo. Estou cansado de chegar a abrir a boca só para dar correção. Aí eu falei para ele: mas enquanto Deus estiver mandando, a gente vai falar.
Não adianta falar assim, eu não posso dar uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança. Eu quero dar uma palavra para deixar as pessoas dizendo glória a Deus, aquele gosto. Não. Aí Deus fala, não, agora não é hora mais disso. O tempo disso já passou. Amém. Glória a Deus. Deus vai usar, às vezes individualmente, pessoas para chegar na gente, ó, fique firme. Mas quando ele se levantar e mandar levar uma palavra para o povo, agora está chegando o princípio do fim. Nós estamos próximos ao princípio das dores. Agora não é tempo mais de ficar pregando palavras muitas vezes agradáveis, que vai agradar a nossa alma, que vai fazer a gente ficar, nossa, Deus me ama, olha, Deus, eu sou filho amado, Deus vai me dar isso, aquilo, outro, olha, Deus vai me colocar numa posição de destaque. Não, porque senão a gente se acomoda. A tendência do ser humano é se acomodar. Quando ele recebe uma palavra de elogio, geralmente quando o ser humano é assim, quando está tudo bem, está trabalhando bem, fazendo as coisas direitinho, quando ele recebe uma palavra de elogio, não, então porque eu já cheguei no nível bom, então eu não preciso mais me preocupar. Se as pessoas estão dizendo que eu estou bem, que eu estou fazendo as coisas certinho, então eu posso, já cheguei no nível bom, então é porque eu sou bom naquilo que eu faço. Aí se acomoda, não cresce mais, não quer crescer mais, não quer conhecer mais. Deus não quer a gente acomodado. Por isso que muitas vezes é melhor ouvir uma palavra de repreensão, que como diz a palavra, no primeiro momento vai gerar tristeza, a gente vai ficar triste, chateado. Mas que isso, para quê? Para que essa palavra dura? Eu não preciso ouvir isso. Ah não, já estou buscando a Deus, já estou aqui na igreja. Eu não estou vindo para a igreja. Se eu estou vindo para a igreja é porque eu quero buscar a Deus. Mas Deus fala, não, você ainda está buscando muito pouco. Não está buscando tudo quanto você deveria. Você tem muito, pode ver aí na sua agenda que você tem muito mais tempo para buscar, para entender qual é a minha vontade. Então aproveite enquanto você tem tempo. Foi dada a oportunidade tanto para Lázaro quanto para o rico. Lázaro aproveitou aquela oportunidade. Viveu uma vida em tudo é graça. Graças a Deus, glória a Deus. Eu estou vivo. Enquanto eu estou vivo, tem esperança. Se Deus quiser me curar, Ele me cura. Se não quiser, amém. Glória a Deus. Se Deus quiser me dar isso que eu espero, que eu tanto espero, amém. Se Deus não quiser, amém também. Se Deus não quiser me dar, Ele vai ter algo melhor. Muitas vezes não vai ser exatamente o que eu quero, mas vai ser o melhor porque vai cumprir a vontade dEle na minha vida. Amém. E eu vou estar em paz, porque eu vou estar sabendo que estou fazendo a vontade de Deus e não a minha. E essa oportunidade nós temos que aproveitar. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque já é pregado há muito tempo, mas Jesus está às portas. Nós vemos, os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Para quem duvida de que a palavra de Deus diz coisas que vão acontecer, coisas que estão acontecendo, esse aqui eu não anotei, mas eu vou ler aqui para vocês. Isaías, livros de Isaías. Isaías capítulo 30. Não foi em vão que Deus tocou no coração para escolher aquela canção Prepara-te, ó noivo, para te ministrar. Eu acho que, além do tema ano da unidade que a gente tem para esse ano, eu acho que aquela música acho que vai marcar muito esse ano. Lógico que a gente não vai ficar aqui colocando todo domingo, todo mês para ministrar ela não, mas quando Deus colocar para ministrar vai ser algo bem profundo, para nos lembrar, não devemos ficar dormindo, a gente tem que despertar, acordar. Isaías 30, versículos 25 e 26. Quando a gente lê essa passagem aqui, você vai lembrar de uma coisa. Um fato que aconteceu há 13 anos atrás, que chocou a humanidade. Isaías 30, 25 e 26 diz assim: em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias,
no dia em que o Senhor atar a ferida do seu povo e curar a chaga do golpe que ele deu. Um livro que foi unido há centenas de anos atrás, a Bíblia. Cada parte dela foi unida e interpretada para nós algumas centenas de anos atrás. Quando ninguém imaginava que fosse acontecer algo como aconteceu nos Estados Unidos em 2001. E aqui diz bem claro: no dia da grande matança, quando caírem as torres. Se você duvida de que a palavra de Deus é verdade e de que ela, como o próprio Deus falou, sou eu que anuncio as coisas desde o princípio, as coisas que ainda hão de vir. Então, isso aqui é só apenas um pedaço. Aleluia. De que a Bíblia é realmente verdade, a palavra de Deus. Para aqueles que ainda quiserem, mas eu não vejo, não existe prova científica, está aqui. Está aqui só um trechinho para você sentir como a palavra de Deus é muito mais profunda do que a gente imagina. Não é brincadeira para a gente passar a noite e dia pesquisando, querendo descobrir os mistérios, como dizem, tem um livro chamado Código da Bíblia, que revela vários fatos que vão acontecer e que vão acontecer ainda. Que a Bíblia no original aramaico tem um código que tem coisas de várias acontecendo. Não é para a gente ficar paranoico, não, mas é para a gente não ficar dormindo, para a gente acordar. Opa, as coisas estão acontecendo. E no dia que acontecer, no dia que Jesus voltar, será como é dito: eu vou ficar olhando, observando, ou vou estar ali, Maranata, vem Jesus, e subindo com ele, me encontrando com aqueles que foram mortos, como diz a palavra de Deus. Aqueles que dormem são esses, como o caso de Lázaro, que estão no seio de Abraão. Os que dormem, os que morreram com Cristo antes de nós, vão ressurgir, e nos encontraremos com ele nos ares, para subir juntamente com o Senhor. No livro de Daniel também diz: alguns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Qual dos dois nós queremos ser? Aqueles que vão passar a vida toda correndo atrás do vento, como dizem, correr atrás dos próprios sonhos e depois chegar ao fim da vida como vazia? Ou aqueles que aproveitaram a vida e investiram a sua vida aos pés do Senhor, procurando saber: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quais são os teus planos? Eu tinha vontade de fazer isso, mas eu não sei se é da tua vontade. Eu não quero perder tempo achando que eu estou fazendo a sua vontade, correndo atrás, suando para realizar esse sonho, e chegar lá no final das contas, não dá certo, eu ficar: que coisa, Deus, por que deu errado? Eu estava ali orando nos seus pés, estava ali buscando a tua palavra, mas por que deu errado? Peraí, você perguntou para mim se era minha vontade? Se eu queria que você fizesse isso? Você perguntou para mim antes de fazer? Ou você saiu fazendo? E falou: não, Deus está no negócio. Deus está nesse negócio. Saiu apenas cara. Depois deu errado, saiu reclamando. Que Deus é esse? Não. Aproveite a oportunidade. Não perca a oportunidade de buscar a Deus, de ler a palavra dele. E para finalizar, abra no livro de Amós, profeta Amós. Amós, capítulo 8. Isso aqui já foi dito há uma semana atrás, se não me engano, ali no Varjão, da boca do pastor Jorge. E eu estava lendo isso aqui hoje. Não sei por que não, sei por quê. Deus colocou vontade de mim para ler esse livro. Eu li o livro de Amós todo hoje. E quando chegou nessa parte aqui, falei: por que eu li esse livro hoje? E eu, sinceramente, eu tinha esquecido que o Cleiton tinha falado para mim, para eu vir preparado, porque ele tinha convidado o pastor Edson para pregar. Ele falou: se prepara, porque se o pastor não vier, eu vou colocar você para ministrar. E eu li essa passagem aqui. Aí quando de repente recebi a mensagem no celular: fique preparado. Aí eu fui ler, e isso aqui ficou martelando na minha cabeça. Amós, capítulo 8,
versículos do 11 ao 14. Nunca tinha parado para reparar nessa passagem, mas Deus me fez refletir ela hoje. Amós 8, do 11 ao 14. É só você abrir em Daniel, um livro bem conhecido, e andando um pouquinho para frente. Amós 8, do 11 ao 14, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda a terra, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Como foi dito, esse dia não está longe. Muitos que cresceram no Evangelho ouviram isso: ah, mas desde que eu nasci eu ouço falar que Jesus vai voltar. Sabe aquela velha história? Não se engane, porque para Deus 1000 anos é como um dia. Para Deus o tempo não importa, porque Ele não está preso ao tempo. Ele vê a eternidade de uma só vez. Como eu falei, Ele vê a nossa vida como se fosse uma folha só. Para Deus a nossa vida é uma folha só. Ele vê a vida completa, uma folha só. Nossa vida inteira, a vida de cada um de nós é como se fosse uma folha. Então não perca a oportunidade, porque como diz aqui, as pessoas vão sentir fome. As pessoas vão sentir um vazio tão grande dentro de si, que vão procurar preenchê-lo, mas não vai ter mais como. Vai ser tarde. Quando a igreja for tirada, as pessoas vão olhar: mas era verdade, então a palavra era verdade, então eu vou buscar entender. Vai ler, vai ler, vai ler. Isso está parecendo a língua que eu menos conheço no planeta Terra, que eu nunca ouvi falar. Eu não estou entendendo nada. Porque enquanto houve oportunidade, enquanto o Espírito estava aqui, não buscaram, não quiseram saber, não quiseram entender. E aqui ele diz bem claramente: enviarei fome sobre a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E aqui ele diz que eles vão procurar pelos 4 cantos da terra, vão ir por toda parte, correr por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. É essa a palavra que muda quem nós somos de dentro para fora. O novo nascimento é isso. Por fora, as pessoas do mundo vão ver a gente como a mesma pessoa de sempre. Mas quando nós abrimos a boca, quando nós estivermos perto delas: cara, eu não te conheço mais, não sei quem você é. Para mim você não é mais a mesma pessoa. Alguns vão falar isso com alegria: ah, você não é mais a mesma pessoa, você mudou, você está uma pessoa melhor. E outros: te conheço mais não. Um exemplo que eu lembrei agora foi do pastor Jonatas. Ele contou o testemunho dele de quando ele se converteu. Ele era do mundão, de farra mesmo, de ir para as festas, de ir para tudo quanto é lugar. E ele disse que no dia que ele se converteu, foi uma coisa tão boa para ele, aquela alegria do primeiro amor foi tão grande, que ele sentiu vontade de ir para o melhor amigo que ele tinha e contar o que tinha acontecido com ele. O melhor amigo dele que ele tinha no mundo, na época, né, das festas, da curtição, ele foi na casa do amigo dele, bateu na porta: cara, eu tenho que te contar uma coisa, cara, é muito bom. Aí o amigo dele: calma, o que foi? Cara, agora eu sou crente, sou cristão, me converti. Um amigo dele na mesma hora fechou a cara: sai da minha casa. Sai da minha casa. Não, cara, eu quero contar isso para você, quero que você conheça esse Deus também. Não, você virou crente, você não vai mais sair comigo, você não vai mais pescar, não vai beber, não vai... some da minha casa, você não é mais meu amigo.
Ele foi expulso da casa do amigo dele porque se converteu. Foi expulso. Como eu disse, alguns, quando veem a mudança em nós, vão sentir alegria, porque muitas vezes vão lembrar daquele tempo que nós éramos perdidos no mundo. Ah, você é outra pessoa. E outros não. Eu não te conheço mais. E vão virar as costas para nós. Mas é melhor que o mundo vire as costas para nós e que no grande e glorioso dia nós encontremos com o Senhor de braços abertos e dizendo para nós: filho amado, entra no gozo do teu Senhor, no reino que está preparado para você antes da fundação do mundo. É muito melhor ouvir isso do Senhor do que ouvir: sai de perto de mim, maldito, que eu não te conheço. Você só viveu de fachada. Eu não sei quem você é. Não perca a oportunidade. Não perca essa oportunidade valiosa. Porque o Senhor, Ele está olhando para cada um de nós. Os olhos do Senhor não estão cegos, Eles estão observando. Se a nossa vida tem sido de sinceridade diante do altar dele, ou tem sido uma vida mentirosa. Um dia não vai ter como enganar. Nós podemos achar que estamos nos enganando, que estamos fazendo tudo certo, ou querer enganar as pessoas, mas Deus ninguém engana. Cuidado, porque pode ser tarde um dia. Amém? Glória a Deus.